E aí galera, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais uma aula do treinamento de manutenção de drivers. Essa é uma aula especial, a aula de número 6. Vamos falar nela um pouco a respeito de características indesejadas em um componente específico do sistema eletrônico, são os capacitores. Dentro desse elemento, é possível haver algumas características ao qual são indesejadas no sistema eletrônico. Essas características elas podem tanto modificar o sistema de tensão, da amplitude de tensão, como causar alguns ruídos ou mesmo uma queda de tensão involuntária dentro de um sistema de chaveamento. Vamos falar um pouquinho então a respeito sobre os capacitores. Os capacitores são dispositivos capazes de armazenar energia em forma de campo elétrico. De tal forma a servir como um reservatório de energia ou mesmo como um filtro contra variações de amplitude e tensão. Idealmente, um capacitor ele possui apenas características capacitivas, sem perdas, o que significa que o capacitor armazena e fornece a mesma quantidade de carga empregada sobre ele. Porém, no mundo real isso não acontece. De acordo com a construção física do capacitor, de acordo com as condições ambientais de trabalho, do tempo de trabalho, da frequência ao qual esse capacitor é aplicado dentro de um circuito eletrônico, ele vai ter variações e características de outros elementos. Por exemplo, a gente tem dentro de um capacitor real, ele tem ali características como uma resistência em paralelo, uma resistência em série equivalente e uma indutância em série equivalente também. Então esses fatores podem propiciar algumas variações, ou seja, alguns distúrbios dentro do sistema que não deveria estar acontecendo, ou seja, é indesejada. Idealmente, ele deveria possuir apenas características capacitivas. Porém, de acordo com a sua fabricação, a sua qualidade, a sua precisão, ele vai possuir arranjos, características de outros componentes. Como a gente pode ver aqui, deixa eu pegar uma caneta. Aqui a gente tem um símbolo de um capacitor ideal, possuindo apenas características capacitivas. Aqui a gente tem uma representação, um diagrama, de como seria esse capacitor na vida real. A gente tem aqui uma resistência em série equivalente, uma resistência em paralelo e uma indutância em série equivalente. Os valores dessa resistência em paralelo e dessa indutância em série não apresentam tantos riscos aos sistemas. Porém, o ESR é de suma importância que conhecemos e como ele funciona. Assim a gente vai conseguir detectar falhas, fazer uma análise mais precisa dentro de um conjunto eletrônico. Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre o ESL. Como eu disse, o ESL não tem uma função tão grande em causar problemas dentro de um circuito eletrônico. Até mesmo porque esse ESL ele tem valores muito pequenos, aí na faixa de 10 nanohenry até 100 nanohenry. O que isso vai propiciar? Em muitas aplicações, isso não vai causar nada. Porém, dependendo da aplicação desse capacitor, se ele for trabalhar em altas frequências, a gente vai ter uma reatância indutiva muito alta, que vai fazer com que a reatância total do capacitor seja defasada. E aí sim apresentando características inconvenientes ao sistema. Porém, geralmente nessa área de aplicação de drivers, ela pode ser descartada no primeiro plano. A gente tem também aqui a questão da resistência em paralela, ou DCR. Como é que ela funciona? Todo capacitor de construção física, ele possui um dielétrico, ou seja, um isolante entre seus terminais. E geralmente, por impurezas nesse dielétrico, ou mesmo por defeitos em alguns trechos de contato entre o conector e esse dielétrico, pode fazer com que haja uma pequena passagem de corrente, tá? Não é muita coisa, que é conhecida geralmente essa corrente de fuga, ou seja, como a gente pode ver aqui no diagrama, ó, ele vai fechar os dois terminais numa pequena resistência, com uma impedância muito alta, ou seja, uma resistência bem alta mesmo.
porém propiciando uma certa passagem de corrente entre essas terminais. Essa corrente de fuga, ela pode variar, tá? De acordo com a qualidade do capacitor, com a temperatura, com a frequência ao qual ela trabalha, com o tempo de trabalho também, isso pode variar. Porém, no nosso caso, não é relevante, vamos dizer assim. Até mesmo porque em alguns arranjos de capacitores, principalmente capacitores em série, geralmente é colocado resistências em paralelo para equalizar as tensões em cima dos capacitores. Então, ele é um efeito indesejado, porém é um efeito que não tem muita função na nossa aplicação. E antes de eu passar para a principal função, que é o ESR, que é a resistência série equivalente do capacitor, eu vou sobre uma aula que eu já passei, não sei se eu passei em público aberto ou foi apenas para os meus alunos, que foi a aula 1.2, até a qual eu copiei esse slide aqui e ficou salvo. Uma bateria, ela possui uma resistência interna. Toda bateria, na verdade, bateria, gerador, qualquer elemento capaz de fornecer uma energia para um sistema possui uma limitação. Essa limitação ela é dada justamente por esta resistência interna. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos 1.5 volts, seria a tensão ideal desse gerador de energia, de tensão, de corrente que seja. A gente tem 1.5 volts e a gente tem propiciando uma corrente, ele pode nos fornecer uma corrente de até 2,3 amperes. Então, nós conhecendo este valor, podemos calcular a resistência interna dessa bateria. Aqui nós temos uma resistência bem pequena, ou seja, 0,65 ohms. Caso essa resistência venha a aumentar, o que isso vai propiciar dentro do sistema? Se essa resistência aumentar, vamos supor aqui ela está com 0,5 ohms, vamos supor que ela seja 1 ohms. O que isso vai causar? Tensão dividido pela resistência igual a corrente, correto? Então, se temos 1.5 volts dividido por 1, nós teremos 1,5 amperes de corrente fornecida por essa bateria. Ou seja, nós perdemos a capacidade de corrente, diminui muito a capacidade dessa bateria fornecer uma corrente elevada. A mesma coisa é o que vai acontecer com o ESR. Aqui nós temos aqui um diagrama desse ESR e internamente o capacitor ele serve como um armazenador de energia, propiciando fornecer energia necessária para um segmento, um trecho da eletrônica necessário. E quando calculamos um circuito eletrônico, nós calculamos basicamente aplicando as tensões o valor de capacitância desse capacitor. E muitas vezes esquecemos que o ESR também faz parte. O que vai acontecer com esse capacitor com ESR muito elevado? Tanto ele não vai conseguir absorver energia de forma rápida, porque ele tem uma resistência limitando essa corrente, como também não vai ter a capacidade de fornecer uma corrente, uma potência necessária de acordo com o projeto. Então, o que vai ocorrer nesses pontos? Um capacitor que tem um ESR muito alto, ele deveria ter um ESR bem baixo quando foi projetado, e de acordo com o uso, aplicação, desgaste mesmo do elemento, esse ESR, essa resistência foi se elevando. Então, se ele poderia suprir X quantidade de corrente, no momento necessário, ele não tem mais essa função, ele vai fornecer aí a metade dessa capacidade. Então, ele vai acabar oscilando a tensão, porque a demanda vai ser muita, a demanda de corrente no circuito necessário vai ser muita, fazendo com que haja uma queda de tensão em cima desse resistor. Então, vamos supor, se um capacitor tem ali 5 volts de tensão, é feito de cálculo, tá? 5 volts de tensão, e ele pode suprir 2 amperes. Vou colocar bem alto, mas isso é apenas para efeito de cálculo.
Então, nós sabemos que 5 volts dividido por 2 amperes é igual a 2,5, certo? Então, nós temos aqui uma resistência de 2,5 ohms. E essa aqui é a corrente necessária dentro do sistema, para ele poder funcionar. Deixa eu apagar aqui, só para ficar mais claro. Então, nós temos 5 volts, 2,5 ohms e 2 amperes, certo? Vamos supor que o ESR subiu. Esse era o ESR ideal, 2,5 ohms. Isso geralmente não é o caso. Então, o ESR geralmente possui valores muito mais baixos. Nós vamos supor aqui que ele subiu para 3 amperes, 3 ohms, desculpe. Então, nós teríamos 2 amperes sobre 3 ohms. Então, nós teremos 6 volts. E a fonte ela não tem capacidade de suprir esses 6 volts. O que vai haver, nós vamos ter uma queda de tensão dentro do sistema, fazendo com que a fonte não funcione de forma adequada, que o sistema de retificação não propicie ali uma filtragem de um ripple significativo. Então, são algumas condições que o ESR pode afetar. O ESR, geralmente, ele é encontrado, este efeito indesejado, geralmente ele é encontrado em capacitores eletrolíticos ou de tântalo. Em sua maioria, outros capacitores também podem possuir essas características. Porém, em circuitos eletrônicos, ao qual nosso treinamento é voltado, você vai encontrar ele geralmente no circuito de fontes chaveadas. Um dos grandes defeitos, aqueles capacitores pequenos eletrolíticos, que apresenta uma fonte não startando, ou mesmo uma fonte apenas pulsando, tentando partir, e fica em loop infinito, ou entrando em proteção, você pode verificar principalmente o ESR desses capacitores, e principalmente ainda se esse equipamento tiver um tempo já de uso bem elevado. Então é isso aí, galera. Sobre ESR, acho que isso que eu queria explicar um pouco. E vamos ver nas próximas aulas, talvez eu explique na prática isso, como é que funciona o ESR. Mostra ali no osciloscópio uma análise de um sinal de um capacitor com boas condições e um capacitor com ESR já danificado. Maravilha? Um grande abraço aí a todos e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Até mais, galera! Opa, galera, não vai embora ainda não. Eu esqueci de dar um recado bem importante para vocês. Estão abertas as inscrições para a segunda turma do treinamento de manutenção de drivers. As aulas vão iniciar dia 17 de junho. Aí as inscrições vão até o dia 7 também de junho. O link para inscrição, o formulário de pré-inscrição, vai estar na descrição deste vídeo. Se você não faz parte do nosso canal, se inscreva. Toda semana postamos conteúdo sobre reparo e manutenção de drivers de potência, como inversores e soft starter. Maravilha? Forte abraço e agora sim, até mais!